dizia, este estado da arte é um estado da arte especial, não é? Pelas circunstâncias em que nós estamos a viver, não só pelo facto de estarmos a fazê-lo pelo Zoom, por sistema de videoconferência, mas também porque decidimos, em boa parte por sugestão do Nuno, e penso que isso reflete também reflexões que foram feitas no âmbito do programa, decidimos tornar este momento um momento para falar não apenas do progresso do nosso trabalho, daquilo que se fez desde dezembro até agora, mas também do impacto que a própria situação tem tido sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ânimo, sobre aquilo que nós podemos fazer do ponto de vista da investigação. Já foram escritos até alguns textos sobre isso, estou-me a lembrar do texto que saiu na agenda da Ana, em que é feita essa referência, não é? Até o trabalho de campo foi afetado na medida em que deixou de ser possível ir às escolas. Há também um outro texto mais recente da Joana, em que ela fala de questões de vigilância que acabam por ser pertinentes para o próprio tema do trabalho, quer dizer que a situação introduz elementos adicionais sobre os quais ela pode refletir. Uma coisa que me tem mantido relativamente fresco ao longo de todo este tema e dos temas tem sido até o meu programa de rádio, o Hipoglote, que me obriga semana a semana a lidar com o corpus, a filosofar um bocado e até a perceber melhor o estado das coisas, quer dizer, seja um estado ficcional, porque sou eu que crio o corpus do meu programa, portanto, ou real, mas pronto, mas ainda assim é um contacto constante com a matéria e me obriga a refletir também um bocadinho, de forma indireta, e tem trazido sempre imensas ajudas, portanto... Vou usar os livros em prosa, nomeadamente a Apresentação do Rosto, que é um livro que foi agora reeditado, com alguma polémica, mas é um livro importante na obra do Herberto e que explica muito do que vem a seguir. Explica nomeadamente a questão de muita gente dizer, olhar para os últimos livros do Herberto e dizerem que é um novo Herberto, ou um outro Herberto, uma nova fase. Não é. Eu reli a Apresentação do Rosto agora nestes dias e encontrei uma coisa que é... A verdade é que a Apresentação do Rosto foi um livro que foi sendo desmembrado e depois foi recusado pelo autor, mas a verdade é que ele foi sendo desmembrado e ao mesmo tempo aproveitado em vários livros, nomeadamente em Fotomaton e Vox e em outros, e o Servidões, por exemplo, que é um livro último do Herberto, é um livro que retoma muita da temática da Apresentação do Rosto. Eu ainda quero abordar toda a questão da arte degenerativa, como é que também a política interferiu para interromper as vanguardas e como é que o concretismo pegou nisso tudo de alguma forma e relançou também muitas questões, porque aquilo que o Augusto Campos faz é mistura efetivamente, tem um diálogo muito ativo com aquilo que é o arquivo, porque ele tanto faz instalações como se apropria da linguagem de vários meios, como efetivamente ele faz referências textuais, mas também para a atualidade. Coloco já estas questões. Conseguimos realmente escrever em estado de emergência? O que se salva de uma situação de emergência? É possível decretar o desconfinamento do raciocínio? Agora, a titubear um regresso ao normal, eu reparo que tem momentos, ou antes materialidades boas a comunicar, que se salvam, ou que me salvam. A edição da Matelite Agenda, um rap que tenta fazer frente à pandemia, que é impossível, como o irrepetível David frente a Golias, a participação numa conferência no Twitter, com breves parágrafos em inglês, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, sobre Gil Vicente e sobre a invisibilidade internacional de Gil Vicente. Espaços. Eu sempre falei de espaços a minha vida inteira. Eu falei de espaços na minha... Quando eu no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, que eu falei de elipses. Eu falei de espaço quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, que eu falei sobre o espaço interno às letras, as contraformas das letras. Então, eu finalmente tomei para mim esse grande tema e eu acho que isso me ajudou muito a desenvolver. E esse momento foi quando eu estava escrevendo um artigo sobre investigação criativa. Foi muito legal isso, porque essa coisa de escrever paralelamente alguma coisa que não é a tese realmente ajuda muito. Eu vou começar por dizer que quando de algumas reuniões que
que eu, o Tals, a Patrícia e o Nuno fomos fazendo nos últimos meses, por Zoom também, para nos reencontrarmos e falarmos do nosso momento, e subscrevo aquilo que disse a Patrícia. Foi algo que nos fez, a mim fez mesmo muito bem, não só reencontrar os colegas, como partilhar o que estávamos a fazer, e eu inicialmente pensei que nós provavelmente nem íamos falar dos nossos trabalhos, íamos falar mais do nosso dia-a-dia, das nossas expectativas e ansiedades e receios e tudo mais, e que o facto de sermos colegas no doutoramento era quase uma desculpa para nos encontrarmos. Mas o que é verdade é que nós acabávamos sempre por falar nos nossos trabalhos, da forma como estávamos a fazer para continuar a trabalhar ou tentar trabalhar, e sentia-se esse sentimento de comunidade que se sente agora neste momento, não é? Em que estamos aqui todos a falar uns com os outros. Então, como eu estou trabalhando como diferenciação de mídia, e cada mídia que reconta a história da Capuchinho, ela cria uma nova dimensão de percepção. Você tem som, você tem vídeo, você tem interação, e conforme as coisas vão sendo modificadas, eu acho que ela me ajudou a olhar para isso de uma maneira diferente, talvez mais dar uma unidade melhor nessa caracterização. Aqui está, inclusive, a capa do livro. Então, a única coisa que eu fiz foi em dezembro, em relação a artigos, e foi bem logo depois do Estado da Arte. Na época, eu só tinha dito que esse artigo ia ser publicado. Ele foi publicado no dia 17 de dezembro. É um artigo que eu faço a análise da parte das aplicações de telemóvel de Capuchinho Vermelho, que foi a única. Para mim, a pandemia não, quer dizer, afetou a ordem do meu trabalho, mas não propriamente a sua produção, porque eu isolei-me. Eu estive desde o dia 12 de março até anteontem numa pequena aldeia chamada Antas, com cerca de 2 dezenas de habitantes. Estive ao ar livre, estive a aproveitar. Eu sei que é horrível dizer isto, mas para mim foi realmente muito produtivo e muito bom. Foi, pronto. E pronto, acho que disse tudo. Vou dar a minha apresentação como terminada. Eu tinha uma questão e tinha... Sim. Que eu acho que é importante para todos, nomeadamente naqueles momentos em que muitas vezes nos sentimos sem capacidade de escrever, não é? Por motivos vários, não é? Pode ser a quarentena, pode ser a necessidade de termos de estar com os filhos em casa, pode ser um outro motivo qualquer. Talvez uma solução numa situação dessas seja nós pensarmos, e eu acho que isso vale para todos os bloqueios de escrita, não é? Pensarmos não na tese, mas pensarmos num tópico muito específico, num problema muito específico. Pode ser a análise de um texto em particular, no seu caso de uma canção, por exemplo, ou de um vídeo, e fazer um artigo, ou pensar em fazer um artigo, não é? Pensar numa escala de 4, 5 mil palavras e desenvolver isso. Isso pode ser uma forma de, quase sem darmos conta, desbloquearmos aquela incapacidade para escrever. Porque essa incapacidade para escrever vai prejudicar muito o nosso avanço, o nosso progresso. Porque o processo de escrita é um processo retroativo, não é? Quer dizer que nós pensamos sobre aquilo que escrevemos e assim sucessivamente. E quanto menos escrevermos, menos pensamos, não é? E, portanto, a possibilidade de nós chegarmos ao ponto B não acontece sem termos chegado ao ponto A, e só chegamos ao ponto A se escrevermos. E depois daí conseguimos chegar ao ponto B. E é muito importante, de facto, nunca pararem a escrita. Porque se param a escrita, isso compromete a tese. Porque depois torna-se muito difícil retomar, torna-se muito difícil chegar onde queremos chegar. A escrita é uma coisa muito difícil, é preciso muita disciplina, é preciso muita força de vontade, mas é importante não ser interrompida e encontrarmos estratégias para ela poder ser retomada numa escala mais pequena. E às vezes o estar a pensar na tese, estar a pensar no capítulo, isso torna-se um elemento quase de bloqueio, não é? Porque é uma coisa grande que a gente não consegue dominar assim naquele momento, e portanto parece-nos que não vale a pena, não conseguimos fazer, não é? Mas escrever algumas palavras por dia também é uma boa receita, não é? E portanto isso pode ser uma boa receita, é um parágrafo por dia, 200 palavras por dia, seja o que for. E isso, não é?
não tenho ideias, não tenho inspiração, não interessa, a gente escreve e o próprio processo de escrita vai nos levar a algum lado.